meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, nós se alegramos em Deus pela oportunidade que o Senhor Jesus nos dá de estudarmos mais uma lição da Escola Dominical, a lição de número 13, que tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos aprender a Tua Santa Palavra, meu Pai. Nos orienta, nos direciona e nos ajuda a aplicar a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Então a nossa lição, irmãos, ela tem data em 28 de junho de 2020 e o tema é a batalha espiritual e as armas do crente. Verdade que o crente tem como lutas, como batalhas na sua vida. Primeiro, ele guerreia consigo mesmo, com o seu eu. Segundo, ele guerreia com o mundo, com o curso do mundo. E terceiro, contra o reino das trevas. E a nossa lição vai nos despertar para estarmos mais preparados para as batalhas que, como cristão, nós enfrentaremos, estamos enfrentando e iremos enfrentar. O nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 11, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós estaremos terminando a carta aos Efésios no dia de hoje. E nós estamos estudando o versículo 10 ao versículo 20. Efésios 6, do 10 ao 20. Que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É interessante que este fortalecer está no sentido de crescer em força, receber força. E o texto diz no Senhor e na força do seu poder. Então isso trata com o crente que nós devemos se fortalecer em Deus. Para isso, nós estaremos aprendendo na lição de que forma se está fortalecendo em Deus. Versículo 11. Revesti-vos de toda. Isso é interessante. Toda tem que ser total. Toda a armadura de Deus, completa. Uma roupagem completa que Deus disponibiliza para o seu povo poder pelejar. Então há uma armadura. Paulo está vendo um soldado romano com toda a sua armadura, todos os itens da armadura romana. E Paulo começa a detalhar a respeito dessa armadura, aplicando no sentido espiritual da vida do cristão. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por quê? Para que eu devo revestir de toda a armadura de Deus, que Deus disponibiliza? Por quê? Porque há uma batalha espiritual. E nós não vamos exagerar, colocar que tudo é Satanás, mas também não vamos descartar as suas ciladas, as suas astutas ciladas, como o texto vai dizer, para que possais estar firme contra as astutas ciladas
do diabo, a sua malandragem. Então nós precisamos desta armadura, estar revestido dessa armadura de Deus, para poder resistir, combater contra o reino das trevas. É interessante que antes de eu terminar aqui a leitura, como Paulo está falando com a igreja de Éfeso, para que os irmãos se preparassem para a batalha espiritual. Eu me lembro de uma experiência que fizeram, e até muito citada em escola, até mesmo em igreja, falando a respeito do relaxamento. E isso nós devemos tomar um grande cuidado sobre o relaxamento espiritual, a acomodação, principalmente nessa época que nós estamos vivendo aqui, que nós não temos a liberdade de estar agora presente nos cultos, na congregação, junto com os irmãos. Interessante que fizeram uma experiência com um sapo. Pegaram uma panela grande, encheram de água e colocaram o sapo dentro e ligaram um fogo embaixo. E o sapo estava na água, a água estava fria no começo, ele estava à vontade, só que a água começou a esquentar, começou a aquecer. E esse sapo, como ele estava na água, então ele não percebeu que a água estava aquecendo. E ele começou a se relaxar. Conforme a água ia aquecendo, ele foi se relaxando, se acomodando à caloria da água, foi se acomodando, até que morreu o sapo. Então nós, como cristãos, nós não podemos relaxar na vida espiritual, mas é manter um crescimento espiritual. Por isso que Paulo fala no versículo 10, ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, crescer em força. E Paulo dá essa instrução em relação à armadura, que nós devemos estar vestido com essa armadura. Por isso, nós não podemos relaxar na vida espiritual, se acomodar, parar, porque há uma batalha espiritual. E o nosso adversário, conforme nós vamos aprender na lição de hoje, ele não está brincando e também não está dormindo. E terceiro, também não está no inferno. Então o nosso adversário, ele está andando ao derredor, bramando como leão, esperando o momento de tragar aquele que lhe der a brecha que tanto ele espera. Versículo 12. Porque não temos que lutar, batalhar, pelejar contra carne e sangue. Então a nossa luta, a luta do cristão, não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. Então é contra quem? Por isso o tema é batalha espiritual, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta é contra poderes malignos. Versículo 13. Portanto, tomai, fala de tomar posse, toda a armadura de Deus, para que possais resistir, para que vocês possam prevalecer no dia mau. Então, quando chegar o dia mau, se você está com a armadura de Deus, para que você possa prevalecer nesse dia, quando esse momento chegar. E havendo feito tudo, o principal, o resultado, porque Paulo orienta sobre a armadura: ficar firmes. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com orações e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, do versículo 13 até o versículo 18, Paulo fala agora das armas do crente, que nós estaremos detalhando no decorrer da lição. Ou seja, as armas que Deus tem preparado para o cristão. E ele fala, versículo 19, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. Quando fala de oração e súplica no Espírito, fala que é de dentro da alma, e quando você se liga realmente à pessoa do Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Agora, Paulo também roga que os irmãos lembrem dele na oração. Qual o motivo? Para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. É interessante que Paulo não está pedindo para a igreja orar para que Deus lhe desse o livramento, mas sim para que Deus desse ousadia a ele na hora da pregação da palavra. Versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então Paulo tem a consciência de que ele não era um cidadão desta terra, mas ele era um cidadão do reino de Deus. Ele tinha essa consciência e sabia a quem ele estava representando. Um embaixador representa a sua pátria. E Paulo tinha consciência disso. Tanto que quando ele escreve 2 Coríntios 5, do 18 em diante, ele fala que nós também somos embaixadores de Cristo. Então, como embaixador, você representa uma pátria. E Paulo tinha consciência que ele representava uma pátria. E que se ele tem consciência que representa uma pátria, e ele tem consciência também dos seus deveres, como cidadão dessa pátria celestial. A nossa introdução diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Então é interessante o que o comentarista coloca aqui, que será algo inevitável. Nós teremos conflitos contra o reino das trevas. Isso é inevitável. Nós saímos do reino das trevas. Aceitamos a Cristo como Salvador, como Paulo fala aos Colossenses. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É inevitável que haverá um combate, um conflito entre nós que somos a igreja hoje, o povo de Deus, e o reino das trevas, Satanás e os poderes malignos. Isso é inevitável, haverá um conflito. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, essa armadura não é uma armadura humana. Não se trata de poderes humanos, ferramentas humanas, mas sim ferramentas poderosas em Deus, armas espirituais que Deus disponibiliza para a sua igreja, como homens e mulheres de Deus que terão esse combate, terão que enfrentar batalhas espirituais. Então, o nosso tópico 1 diz assim: o preparo. O preparo espiritual do crente para a batalha. Então, é imprescindível que nós temos que estar preparado para a batalha. Precisamos estar preparados. Subtópico 1. Fortalecidos no poder do Senhor. Então, primeiro, eu preciso estar fortalecido em Deus, na força de Deus, no poder de Deus. A expressão na forma passiva fortalecei-vos no Senhor indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo.
por meio do Espírito Santo. Então nós precisamos gravar muito bem isso, que nós não temos poder em nós mesmos, mas o poder que temos hoje como igreja vem de Deus. Vamos ler em João 15. João, capítulo 15, versículo de número 7. Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, esse texto vai deixar bem claro que nós precisamos estar em comunhão com Deus, ligados a Deus, para que sejamos revestidos deste poder. Precisamos ter comunhão com Deus, andar com Deus. O versículo 5 ainda de João 15 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, nós precisamos entender que o poder é de Deus, mas que esse poder ele disponibiliza para nós. Mas na nossa consciência precisamos entender que somos frágeis, que precisamos deste poder de Deus. Por isso o conselho de Paulo é: fortalecidos no Senhor, cresça no poder de Deus. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Interessante isso. Efésios 4, 23. Aos Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Está ligado à nossa mente. E da vida em santidade, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, em santidade. E é muito importante nós entendermos isso, que nós precisamos estar revestidos de poder de Deus, e também a nossa mente. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente a respeito do capacete, mas eu já posso dar uma abertura aqui nesse texto. Fortalecidos no poder do Senhor, em relação à nossa mente também, que é o principal campo de batalha nosso, é a nossa mente. É na nossa mente que está o nosso mundo. Então é exatamente aí onde está o maior campo de batalha, a maior concentração de batalha está na nossa mente. Por isso que Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele fala: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então a nossa mente deve estar ocupada com coisas que nos edificam, com coisas que traz louvor, com aquilo que é justo, com aquilo que é honesto, com aquilo que é puro, com a palavra de Deus. Não é o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo de número 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos se conformar com o mundo, mas através da revelação da palavra de Deus, a nossa mente deve ser renovada, transformada diariamente pelo poder de Deus. Então o campo de batalha do crente é a sua mente. Vamos continuar um pouquinho. E ser cheios do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Ou seja, você ter uma carteirinha de identificação da igreja não é suficiente para você vencer o reino das trevas. Nem o título tem esse poder de vencer o reino das trevas. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões
e toda a força do inimigo. Lucas 10 e 19. Lucas 10 e 19. Lucas 10 e 19 diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É importante que aqui nós também pensarmos um pouquinho. Então nós não exageramos em colocar todos os acontecimentos em relação a uma batalha espiritual na nossa vida, em relação com o reino das trevas que está contra nós, em tudo que acontece na nossa vida, em todas as experiências, mas também não apagamos que há uma batalha espiritual, há uma realidade, e que o nosso inimigo tem poder. Esse texto Jesus está dizendo: pisar serpentes e escorpiões e toda força do inimigo, dunamis. Então, essa palavrinha força significa poder. Então, o nosso adversário também tem poder. O nosso Deus tem todo o poder. Então, é importante nós entendermos isso, que Satanás é o nosso inimigo. O inimigo da igreja. Deus não tem inimigo, irmãos. Por isso que ele é Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus não tem inimigo. Quem tem inimigo é a igreja. A igreja tem um adversário, que é Satanás. Então, Satanás é o nosso adversário. Mas Deus nos disponibiliza ferramenta, armadura, poder para nós vencermos a batalha contra o nosso adversário. Subtópico 2. A vigilantes em toda oração e súplica. Então, o crente precisa estar preparado, fortalecido no poder de Deus, crescendo diariamente, sendo renovado diariamente, sendo cheio do Espírito Santo. Mas essa preparação também está ligada à vigilância, oração e súplica. Uma vida contínua. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Então nós vamos abrir já em Mateus capítulo 26, e o versículo de número 41. Então nós precisamos entender que temos o dever, faz parte da nossa vida isso, a oração. Termos uma vida de oração, uma vida em comunhão com Deus, contato com Deus, falando com Deus. O crente é alimentado com a oração. Mateus 26 e 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o crente precisa vigiar, estar vigilante, atento a todas as astutas do reino das trevas. Estar atento, vigilante, examinando tudo, mas também estar em oração, em contato com Deus. É o dever do cristão andar dessa forma. Então esse aqui é o preparo para a batalha. Fortalecido em Deus, vigilante, oração e súplica. Síntese do tópico 1. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Então, a vitória contra o mal, contra o reino das trevas, só é possível quando nós se fortalecemos em Deus. 2. Conhecendo o campo de batalha espiritual. Esse conhecendo o campo de batalha espiritual aqui, irmãos, não está ligado a você conhecer o reino das trevas, ter experiência contra o reino das trevas para poder combater contra ele. Até porque
em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, e versículo de número 18, palavras de Jesus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a afirmação do que Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então o que Jesus está querendo dizer? Que o inferno vai atacar a igreja? Não. A igreja é quem ataca o inferno. E quando se trata da palavra inferno aqui, é no sentido do reino das trevas. E fala-se de porta. Nenhum soldado guerreiro vai para uma guerra com porta. Não. Porta se fala no sentido de você estar segurando para que outra pessoa não entre. Então é nesse sentido que a igreja cresce, progride. Ela vai crescendo, vai batalhando com as ferramentas e com as armas que ela possui. Armas espirituais em Deus. Subtópico 1 do tópico 2. As astutas ciladas, as malandragens do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Vamos ler algum texto aqui, irmãos? 1 Pedro, capítulo de número 5, e versículo de número 8. Um texto bem conhecido. Diz assim, sede sóbrios, vigiai. Novamente a palavra vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, Satanás, ele espera uma brecha nossa. Ele espera que nós façamos um caminho, para que ele possa andar e dar o bote. E é interessante que Pedro fala dele e não cita que ele está preso, ou que ele está no inferno, num lugar distante. Mas o que Pedro está dizendo é que ele está ao nosso derredor, aguardando um momento, uma oportunidade de tentar destruir o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus. Ele queria fazer isso com Pedro também. Jesus avisou a Pedro, Satanás queria cirandar com você, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, se não fosse Jesus em relação à nossa vida, nós estaríamos praticamente destruídos. Olha o que diz o Salmo 124. Salmo 124. Eu já li com os irmãos em Lucas 10 que o nosso inimigo, ele tem poder. Salmo 124, eu vou ler ele todo. Diz assim, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou. Agora eu posso aplicar isso ao que nos aconteceu, a experiência que nós tínhamos. Nós vivíamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino de Deus. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então, nós precisamos entender que nós temos alguém contra nós, um inimigo, e que ele luta o tempo todo. Ele não descansa. Ele espera oportunidade. Olha o que diz em João, capítulo 8. João, capítulo 8, e o versículo de número 44, sobre o nosso adversário. Vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele
profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nosso adversário, ele não está preso, é malandro, sagaz e arma ciladas, armadilhas. Por isso precisamos estar em contato com Deus. Porque nós, como seres humanos, enxergamos o material, aquilo que está em volta de nós. Mas precisamos enxergar com os olhos espirituais, através de uma vida espiritual, uma vida com Deus. Olha que interessante, Paulo, quando ele fala, 1 Coríntios 2, ele fala assim, versículo 14, 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele discerne, ele julga todas as coisas com precisão, bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então o homem espiritual, o homem que tem comunhão com Deus, o homem que anda com Deus, o homem que está vigilante em Deus, que está atento com as coisas de Deus, que está em oração, que está em súplica, que se fortalece em Deus, que é cheio do Espírito Santo, e esse cheio que nós lemos aqui é algo contínuo. Este homem, esse homem espiritual, ele está lutando contra o reino das trevas. Por isso ele precisa estar bem atento. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Foi o que ele falou para Eva no Éden. Quando ele disse, não foi isso que Deus disse? Que não é para vocês comerem? Então ele tenta, de alguma forma, fazer com que a mentira pareça que é verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação. Esse deturpar as escrituras tem muito com a exegese, que é o que muito se vê entre as seitas. Exegese, que é você aplicar para dentro de um texto aquilo que o texto não diz. Eles tentam implantar ali em algo isolado e tenta de alguma forma deturpar a palavra de Deus, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, como eu li em Lucas 10. Ele tem poder. Ele tem poder. E semear incredulidade, fazer acusações, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se vista dessa armadura. Tome a armadura e se revista contra as astutas ciladas, as artimanhas do diabo. 2. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Isso nós temos que bater muito na tecla. Os hinos que hoje são cantados na igreja que eu falo é na igreja no geral, dá-se a entender que os nossos inimigos, os nossos adversários são pessoas. Aquele louvor que muito se canta, que você vai ficar no palco e a pessoa vai estar na plateia batendo palma para você. Então tudo isso induz ao erro, o crente ao erro. Pensar que o nosso inimigo, o nosso adversário são pessoas, e não são. Embora as pessoas possam se entregar a Satanás, embora as pessoas possam prejudicar a nossa vida de alguma forma, mas o nosso inimigo não é eles. O nosso inimigo é o diabo. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Se é no mundo espiritual, eu preciso batalhar com armas espirituais. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão.
Olha que interessante. Vamos ler lá em 1 de João. 1 de João. Primeira carta de João, capítulo 5. Versículo de número 19. Sabemos que somos de Deus. Agora João faz uma repartição aqui. Sabemos que somos de Deus, que a igreja, o povo que aceitou a Cristo é de Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo, as pessoas que estão longe de Deus, o curso deste mundo, o caminho que o mundo está tomando, que todo mundo está ou jaz no maligno. Ou seja, tem um príncipe que opera. Efésios 2, que nós já lemos nas lições passadas, Efésios capítulo 2, e o versículo de número 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, olha, o curso do mundo. Lá João fala que o mundo jaz no maligno. O curso do mundo, agora Paulo fala do curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é esse príncipe das potestades do ar? Nas regiões celestiais está a batalha. O príncipe é exatamente Satanás. Ele tem um reino organizado. Por isso, o nosso texto da nossa leitura bíblica em classe, quando o versículo 12, Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas ele fala contra os principados, potestade, contra os príncipes das trevas. Então, Paulo, e contra as hostes espirituais, Paulo está descrevendo que há uma organização no reino das trevas. Então, é contra essa organização nas regiões celestiais que há uma batalha. É algo espiritual. Nós precisamos, então, combater espiritualmente. Então, nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, por exemplo, não é só eu, como cristão, que sou perseguido, mas há a igreja de Cristo, ela é perseguida pelo reino das trevas. Tanto que Pedro, quando ele fala a respeito do adversário que anda ao derredor, Pedro 5, 1 Pedro 5, 8, eu vou ler o 8 e o 9, olha. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí o versículo 9, Paulo, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições. Paulo vem descendo, falando a respeito do adversário, e agora ele fala, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então não é somente aqui no nosso país, não é somente na sua vida. Todos aqueles que são fiéis a Cristo, que temem a Deus, estão no campo de batalha. E o ideal é preparo espiritual e conhecer o campo de batalha. Então nós precisamos tomar um grande cuidado, porque o nosso adversário está aí, esperando uma brecha para que ele possa nos tragar. Então as suas armas, eles são astutos, ele é malandro, o conflito acontece no mundo espiritual, o mundo jaz no maligno, então de alguma forma ele vai usar o que ele tem, seja política, os meios de comunicação, ele vai usar as ferramentas que ele tem contra a igreja de Deus. 3. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos, como eu li em Lucas 10. O título Principados e Potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos caídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Olha que interessante.
Então há hierarquia no reino das trevas. Olha que interessante. Principados e potestade indicam poder, primazia e autoridade. Que eles têm demônios sobre ou debaixo da sua liderança. Então há uma hierarquia, há um governo que trabalha e é organizado. E isso é interessante. Eles são malignos, então eles não são bons. Às vezes a gente ouve algumas loucuras que as pessoas pensam assim, não, mas aquela pessoa entregou a vida a Satanás. E que Satanás não vai fazer nada com ela, irmãos. O reino das trevas, eles odeiam qualquer ser humano. Não existe ser humano na face da terra que o reino das trevas não queira matar, destruir. Não existe. Eles só não matam porque o poder da vida pertence a Deus. Senão eles já teriam feito isso. Que as pessoas se entregam ao pecado, se entregam à malignidade, a tantas coisas nós vemos nos dias de hoje, claro que existe. Mas nós não podemos se esquecer que Satanás não ama ser humano algum. Então eles são malignos. As hostes espirituais da maldade referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Há quem pense que pode enganar o diabo. Mas eles são astutos. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Esse texto nós precisamos ler. Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 21, falando a respeito de Jesus, que ele está acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, o reino das trevas é organizado, tem poder. Porém, Cristo está acima de todos. E ele disponibiliza ferramentas à igreja para vencer o reino das trevas. 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. 1. A armadura completa de Deus. É interessante que Paulo fala sobre essa armadura completa. A imagem que o apóstolo Paulo usa é de uma linguagem retirada de um contexto militar romano. Paulo está vendo um soldado romano. A expressão toda a armadura traz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, isso deve estar na nossa mente e no nosso coração, que nós não temos armas apropriadas para lutar nessa batalha espiritual, não temos condição de lutar nessa batalha espiritual sem Deus, e o principal, precisamos do poder de Deus, estar fortalecidos em Deus. Se não estivermos fortalecidos em Deus, então com certeza a nossa derrota está mais perto do que pensamos. Segundo aos Coríntios 10, versículo 3 em diante. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Ou seja, eu não vou para a guerra com as coisas da carne, embora eu ande como um homem carnal aqui nesse mundo. Sou de carne. Mas a nossa luta não são com as coisas carnais.
contra o próximo, ou a minha arma não é carnal. É o que Paulo está falando. 2 Coríntios 10:3, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, se eu estou no exército, eu estou preparado, as minhas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir muros? Não. Para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, a arma que está disponível para o cristão, sabendo que a nossa luta não é carnal e nem humana, mas sim espiritual, elas são poderosas em Deus. Deus provê armas para a igreja, para o cristão. 2. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Primeiro, deixa eu me ajustar aqui. Primeiro, cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Isso fala do cinto, do cinturão do soldado. E é interessante que esse cinturão do soldado, ele segurava toda a armadura do soldado. E Paulo chama de cinto da verdade. Ele segurava toda a armadura do soldado, fazendo com que ele conseguisse ser flexível no movimento e que a sua armadura estava segura. Ela não ia cair, não ia soltar, por causa desse cinturão. É interessante que, como salvos, nós devemos colocar o cinto da verdade. Ou seja, nós precisamos aprender mais e mais sobre a verdade bíblica. Porque se nós tivermos a verdade da palavra de Deus, então toda a nossa vida vai estar segura. B. Vestida a couraça da justiça. Aqui está tanto ligado, irmãos, àquela roupagem, a couraça da justiça, que vem por cima. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. É uma roupagem que vem por cima do soldado, e essa roupagem, ela protege o seu coração, protege o seu peito, o seu abdômen. E é interessante que Paulo chama de vestida a couraça da justiça, ou essa parte peitoral que vai cobrir a parte frontal do coração. Essa parte está ligada tanto à justiça de Cristo, que nós somos perdoados e nós somos justos por causa da justiça de Cristo, como também da retidão que nós devemos viver. Ou seja, viver em santidade, em um padrão de retidão, negando a mentira e vivendo pela verdade. Então isso vai cobrir o nosso coração, cobrir o nosso peito, o nosso abdômen. E ele continua: C. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, confeccionado em couro. A meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Ou seja, quando o soldado ia para a batalha, então havia coisas pontiagudas que os inimigos jogavam, então ele precisava estar calçado bem, para que os seus pés não fossem furados, machucados. E imagine, um soldado com o pé ferido, como que ele vai se mover ou caminhar? Então, as sandálias do soldado romano eram como se fosse uma bota, e ainda embaixo tinha como se fosse cravos, para ele poder ter mobilidade, estar firme. E Paulo fala do Evangelho
da paz, que hoje nós temos paz com Deus, paz com Cristo. E o principal, a firmeza no Evangelho. Não é o que Paulo fala em Romanos 1,16? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? D. Tomando sobretudo o escudo da fé, logo retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Então, essa parte da fé, o cristão deve ter uma fé inabalável. Quando se fala do escudo, era aquele escudo quadrado, até de filmes antigos mesmos, que nós vemos, cobria todo o soldado. Era de duas, como que eu vou explicar para os irmãos? Como se fossem duas madeiras e o couro, que era molhado, para que quando alguém, um soldado inimigo, soltasse uma flecha ardente, com chama, pegasse no escudo e logo apagasse. Mas o escudo cobria da sua cabeça até os pés. Isso está ligado à fé. Até, eu vou ler um texto com os irmãos aqui, interessante, 1 de João, quando se fala da fé, 1 de João, capítulo de número 5, 1 de João, capítulo 5, versículo de número 4. 1 de João 5 e 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós precisamos ver se a fé que estamos vivendo hoje é uma fé inabalável. Precisamos ver se essa fé está sendo colocada em prática. Se aquilo que eu acredito realmente é. Porque essa fé será testada, irmãos. O dia mau vai chegar. E quando se chega o dia mau, é que nós vamos analisar se a nossa fé realmente é uma fé verdadeira. O justo, ele viverá da fé. Ele não vive pela vista. Então nós precisamos ter certeza que temos esse escudo da fé. Quando os dados do maligno for lançado contra nós, nós já levantamos o escudo da fé. A certeza, a convicção do nosso Deus. Vamos dar mais uma continuidade aqui. Capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Isso aqui é um ponto fundamental. Até 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5. Eu vou ler com os irmãos 1 de João 5, versículo 12 ou 13. Olha o que diz. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes, você não vai receber, tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quantos cristãos hoje que estão na igreja e que não têm certeza da salvação, não têm certeza da vida eterna. Então, não possui o capacete da salvação. Como eu disse aos irmãos no começo, a nossa mente é o nosso mundo, é onde está a batalha do cristão. O que nos garante a salvação é exatamente a pessoa do Espírito Santo. Jesus morreu por nós, a palavra de Deus confirma isso, e o Espírito Santo crava essa palavra no nosso coração. Olha que interessante. Romanos, capítulo 8, muitas pessoas ainda têm dúvida de que são salvos. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo que clamamos, Abba, Pai. Agora o versículo 16. O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica, dá testemunho com o nosso espírito, que somos filhos, eu não você, somos hoje, agora, filhos de Deus. É possuir o capacete da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza que é filho de Deus. E para onde está indo? Convicção para onde está indo. 3. A imprescindível arma ofensiva, finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque, o termo grego para ela é machaira, identifica como espada curta e significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito identifica como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, e para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Jesus enfrentou Satanás com a palavra também, quando ele estava no deserto. Nós temos a palavra de Deus, que é inspirada, inerrante, poderosa. Ainda, Hebreus 4:12. Os Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, a palavra de Deus tem esse poder de separar a alma do espírito, de entrar entre as juntas e medula e trazer para fora tudo o que estava escondido e mostrar a intenção do coração. Essa palavra é poderosa, é a espada do cristão. Então ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. É a palavra de Deus. É a ferramenta do cristão. É a espada de Deus. Conclusão: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Nós vamos terminar, vou ler o último texto aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, ou seja, sobreexcelente, está acima, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então, esse poder está sobre nós como igreja de Cristo. Então, Deus nos disponibiliza poder, ferramenta, para lutarmos e para vencer, para combatermos as forças do mal. Deus abençoe a vida dos meus irmãos e desde já eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de terminarmos mais um trimestre para a glória de Deus. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade e pedir ao Senhor a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.